Então, é interessante quando você falou que muitas vezes você como comprador, que era na época, né, você comprava os materiais, você fazia essa parte também de documentação, mas na hora que você ia comprar, normalmente a gente pedia uma antecedência. A gente estava lá na obra, eu como engenheiro na obra junto com o pessoal, e a gente procurava passar com antecedência, já uma programação. Ó, na semana que vem nós vamos precisar de tal material. E aí você tinha tempo. Naquela época se passava fax, né? Fax. Você, por mais que ainda já tinha um computador, mas você imprimia, passava o fax, depois recebia os fax das empresas de materiais de construção, planilhava, né? Aí que ia planilhar. Aí ia planilhar para ver qual era o mais barato para depois a gente fazer a compra. E muitas vezes a gente sabe que às vezes acontecia na obra alguma situação onde a gente precisava do material amanhã, né? Por mais que fizesse programação, aí era a hora que você não entendia, então que você se apertava, pô, como é que eu posso comprar um negócio sem cotar, né? Porque na verdade a gente tinha esse critério e tem esse critério, tudo que é comprado em cima de cotações, em várias empresas, porque no mercado você ganha, como que você vai ganhar dinheiro, ou seja, como você vai tornar aquela obra viável economicamente, tudo. Fazendo as compras é importante, você diminuir os seus custos, né? Porque normalmente você já fixou um preço de venda, já tem um preço final de venda daquela obra. Então o que você pode ganhar é reduzir os custos. E aí nós temos esse trabalho de fazer a planilha. E eu lembro que naquela época a gente, como eu estava começando como engenheiro autônomo, então a gente começou a elaborar as planilhas, né, Ângelo? No Excel, e como a gente fazia com que a gente pudesse comparar uma empresa com a outra. E você lembra dessa época? Como que você sentia naquele momento? Eu lembro da gente estudando um calhamaço desse tamanho para montar um banco de dados em cima de uma planilha. Lembra que a gente fez em Axis na época? Em Axis. Foi quando lançou o pacote, acho que 97 do Windows. O profissional, né? Era Windows Office. O Windows Office profissional. Uma coisa assim. É verdade, porque a gente trabalhava em planilha, mas a gente viu que o Axis era um banco de dados que a gente ia ter uma certa facilidade, já era uma programação, né? Mais programação. Em cima daquilo a gente fazia custo médio, custo mínimo, custo máximo, a previsão do custo, e servia de base para outras construções que vieram após. Então você já tinha uma base ali. Enfim, a gente acabou desenvolvendo uma coisa meio que personalizada, uma coisa nossa. Né? Nossa, porque não existia, né? Não. Era o início, não tinha programa disso. Não tinha assim uma programação. Existia algumas empresas que começaram a programar, mas nós mesmos então utilizamos o Axis. Eu lembro, foi bem interessante isso, porque o Axis ele proporcionava, era um banco de dados, a gente jogava lá todos os dados e a gente conseguia tirar dele qualquer tipo de relatório, né? Qual o preço mais barato que a gente pagou no mês passado? Qual a quantidade de cimento que a gente comprou em determinada obra? Quantos sacos de cimento, né? A gente tinha de uma forma até rápida e fácil qualquer tipo de relatório. E passava isso para o cliente com bastante tranquilidade, no sentido de o cliente via que tinha, né, era bem controlada a obra. Eu falo era por causa que era o seu tempo, mas a gente depois, claro, até hoje daquilo a gente foi desenvolvendo, foi evoluindo, e a gente tem um controle de obra que é muito bem feito, e justamente é aí que a gente consegue ganhar, né, não só para nós como para o cliente. Eu lembro que nós criamos como se fosse uma contabilidade da construção, com centro de custo, com tudo. Então você conseguia otimizar, fazer uma previsão, e aquilo que você falou. Você passava impossível uma coisa ser 100%, mas mais que 90% a gente tinha total confiança que não ia fugir daquele custo. Isso. E a gente tinha os relatórios, eu lembro, por exemplo, custo, naquela época a gente já tinha, por exemplo, cria só o custo da fundação, só o custo da estrutura, só o custo, sei lá, da hidráulica. A gente conseguia separar, apesar de
os lançamentos era tudo no mesmo programa lá, o Axis no caso, que era, a gente conseguia extrair, ó, só hidráulica, ou o custo da obra toda, e tinham várias obras, a gente conseguia o custo daquela obra naquele mês, né? Exatamente. E isso era muito importante, né? Era importante, era uma coisa que pouca gente tinha aqui naquela época. E foi uma junção de formações, da minha formação e da sua formação, para que chegasse a um denominador, né? E aí que está a história de ter uma boa empresa que você trabalha e de ter a oportunidade de desenvolver, de participar, de conhecer, para que é o conhecimento.